Amém. Paz do Senhor, irmãs. Para mim também é um pouco de surpresa. As irmãs não me costumam ver aqui, mas a Kate me concedeu essa oportunidade e eu creio que também é da vontade do Senhor. Então hoje eu vou trazer uma mensagem reflexiva. Eu creio que o Senhor vai falar ao coração das irmãs. Creio que pode ter transformação de vidas, porque eu estava conversando com o Juninho que a gente não é nada, mas o Espírito Santo pode nos usar para falar aquilo que ele deseja falar à igreja, né? As irmãs. Júlio não está lá. Depois você coloca a imagem para mim. As irmãs podem sentar, daqui a pouquinho a gente vai ler a palavra. Hoje a gente vai falar sobre um tema, irmãs, que é um tema muito importante, se não o mais importante do Evangelho de Jesus. E é um tema que às vezes me preocupa a reação que as pessoas têm quando ele é abordado na igreja, que é ser discípulo e o discipulado. Muitas pessoas ao ouvir esse tema não gostam muito, não têm muita familiaridade, têm um pouco de dificuldade para entender. E há uma razão para isso, que é o fato de que quando nós nos convertemos, aceitamos a Jesus, tivemos o primeiro amor, entendemos a graça e a misericórdia do Senhor, passamos a frequentar a igreja, a frequentar os cultos, e chegou um momento da nossa vida que isso aqui passou a ser para nós, e não mais para o outro. A gente entende um Jesus que cura, a gente entende um Jesus que realiza milagres, que realiza prodígios e maravilhas, que transforma vidas, que muda a situação financeira, que muda o casamento, que traz os filhos de volta. Mas a gente tem um pouco de dificuldade de entender que antes de todas essas coisas acontecerem, nós precisamos ser discípulos. Nós precisamos seguir aquilo que o Senhor nos colocou. Porque embora tenha sido gratuita, né? Embora Ele tenha morrido na cruz para nos salvar, ainda assim ficou algumas condições para a gente como igreja. E a gente precisa rever algumas coisas. E eu vou fazer umas perguntas aqui para as irmãs. As irmãs me respondam que sim ou que não. Mas respondam com sinceridade. Se hoje o Senhor te pedisse o teu carro, você entregaria para Ele? Sim ou não? Sim? Se o Senhor te pedisse a tua casa, você entregaria para Ele? Ele pode pedir para você dar para outra pessoa, Ele pode pedir de alguma forma. Você entregaria para Ele? Tem poucas me respondendo, sim ou não? E a terceira pergunta, que é um pouco mais difícil, é: se o Senhor te pedisse o teu filho, você entregaria para Ele? Se o Senhor te pedisse o teu filho, eu quero o teu filho para mim, você entregaria para Ele? Eu não estou falando do coração dele, eu estou falando da vida dele, da vida física dele. O discipulado implica, né, a gente sendo um discípulo, implica em entregar tudo ao Senhor. E não tem exceção. Não, eu entrego os bens materiais porque eles até podem não fazer muito efeito na minha vida. Né? Eu entrego aquilo que eu posso recuperar. Mas quando toca em alguma coisa que é difícil eu ter de volta, como seria o caso de ter um filho novamente, já se torna mais difícil. E se eu encontro dificuldade, logicamente, nós somos humanos e temos dificuldade de... A gente ama as pessoas, né? Então a gente tem dificuldade de nos desfazer delas. Só que o discipulado de Cristo implica justamente em a gente entregar tudo o que a gente tem, sem exceção, pessoas ou bens materiais. Por isso que eu fiz essa pergunta tão forte, porque ela é uma pergunta reflexiva que faz eu pensar: eu de fato sou discípula de Cristo? Ou eu sou só um ouvinte? Porque vir todo domingo à igreja, vir toda semana à igreja, não significa que eu seja discípulo. Ter um cargo na igreja, um cargo de referência na igreja, não significa que eu sou discípulo. Crer que o Senhor existe, né? Crer no amor dele, não significa que eu sou discípulo. Eu posso crer, eu posso fazer todas essas coisas e ainda assim não ser discípulo de Cristo. Porque eu vou ratificar que o discípulo, ele entrega tudo o que ele tem ao Senhor. E embora pareça muito difícil isso, aquele que entrega tudo ao Senhor, na verdade, ganha tudo novamente. Porque Ele é que tem o melhor para nós. Ele que sabe o que é melhor para nós.
E diante disso, eu gostaria que as irmãs abrissem a Bíblia. Hoje a gente vai utilizar bastante a Bíblia, por gentileza, abram. Em Lucas, capítulo 9, versículo 23. A palavra do Senhor diz assim: dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia tome sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la. Quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se vier a perder-se ou a causar dano a si mesmo? Eu sei que essa passagem aqui é muito conhecida de todas as irmãs. Dificilmente alguém aqui não conhecia ela. No entanto, a gente tem às vezes dificuldade de entendê-la ao certo, porque parece muito fácil ler que a gente precisa negar dia após dia, seguir a Jesus. Só que será que a gente conseguiu entender o que significa quando o Senhor fala tudo isso pra gente? Eu ouso dizer que se a gente entendesse de fato o que Jesus está querendo dizer aqui, a gente teria menos pessoas hoje dentro das igrejas. Porque não é qualquer pessoa que tem a consciência do que é entregar tudo ao Senhor. Não é toda pessoa que tem a consciência de ser discípulo de Cristo. Um pouco antes aqui dessa passagem, Jesus estava reunido com os discípulos, falando sobre a crucificação. E ele queria saber como que eles se sairiam sozinhos. E aí ele dá autoridade para que os discípulos, então, curem em nome dele, transformem vidas em nome dele, e coloca todo o poder na mão dos discípulos de acordo com o Espírito Santo. Mas, logo depois, o Senhor entra nessa passagem com uma condição: vocês podem fazer tudo isso, eu dou o poder para vocês de fazer tudo isso, que é o que a gente tem a condição hoje. A gente pode curar pelo nome do Senhor, a gente pode transformar pelo nome do Senhor, a gente pode mudar vidas pelo nome do Senhor. Só que tem uma condição. Quando ele fala, se alguém quer vir após mim, eu vou dividir essa passagem em três. Quando ele diz, se alguém quer vir após mim, implica aqui em uma possibilidade. Ele não está obrigando. Vejam que ele não obriga ninguém a seguir. Ele não fala, venham até mim, negue-se, sigam. Não, ele fala, se quiser. Se quiser, você tem uma escolha. Você pode ir ou não ir. E o Senhor fala justamente isso porque não vai ser fácil, porque o caminho vai ser difícil de ser percorrido. Então ele deixa bem claro, o se aí é um advérbio condicional, ou seja, se você quiser. Você quer? Tudo bem. Se você quiser vir após mim, a si mesmo se negue. O que é o negar-se a si mesmo? Aqui implica, eu acho que uma das maiores dificuldades que a gente tem como ser humano. O negar-se a si mesmo todos os dias quer dizer que eu deixo a minha vontade de lado e passo a ter a vontade do Senhor dentro da minha vida. A minha vontade morre e a vontade do Senhor que cresce na minha vida. É bonito o discurso, parece ser fácil. Só que isso aqui diz respeito a tudo. Quer dizer, eu, Maiara, agora mato os meus sonhos, os meus desejos, tudo aquilo que eu quero e passo a ter a vontade do Senhor dentro da minha vida. Isso não quer dizer que o Senhor não quer que a gente sonhe, Ele quer, mas antes de tudo Ele quer que a gente coloque a condição de que a vontade dEle vai ser a nossa. Tudo que Ele deseja para nós tem que vir antes daquilo que a gente quer. Isso aqui é uma dificuldade do homem, por quê? Eu não vou nem falar que é um mundo imediatista que a gente vive, só que como a sociedade ela é composta por alguns processos, a gente tem mania de fazer tudo conforme a sociedade indica. Então eu cresço, eu vou para a escola quando criança, eu me formo na faculdade, eu caso, eu tenho filhos, eu tenho netos. Tudo isso faz parte, realmente, lá em Gênesis o Senhor relata. Só que antes de tudo vem a vontade do Senhor. A vontade dele para a minha vida é que de fato eu faça todas essas coisas? Primeiro, o que ele quer que eu faça primeiro? E uma coisa que eu quero chamar a atenção das irmãs é que eu vejo muitas mães hoje, que não está errado, mas tem que ter um certo cuidado, incentivando os filhos a buscar as coisas materiais. Ok? Busque uma faculdade, incentiva a estudar, incentiva a ser alguém na vida. Mas eu vejo poucas mães incentivando a buscar a vontade do Senhor. O que o Senhor quer da tua vida?
que o Senhor deseja de você? Porque todos nós aqui estamos com um propósito. A gente tem que voltarmos a aprender a enxergar as coisas com olhos espirituais. Isso significa que eu não vejo mais com os olhos da carne, isso significa que eu não vejo mais conforme o mundo vê. O meu tempo já não é mais o tempo do mundo, o meu tempo agora passa a ser o tempo de Deus. E o tempo de Deus é diferente do meu tempo. Por isso que alguns processos demoram mais, e por isso que o crente não pode ficar comparando a vida dele com a vida do ímpio. Porque são vidas diferentes, porque o crente tem um propósito a ser cumprido. E esse propósito precisa ser buscado. E quando eu entendo que eu sou discípulo e que eu nego a mim mesmo, eu nego a minha autossoberania, que é eu nego aquilo que o Deus que tem em mim, eu nego aquilo que quer ressuscitar dentro de mim, dizendo que não, eu posso fazer, eu vou fazer, não. Se não é pela misericórdia do Senhor, nada acontece. Eu não tenho capacidade nenhuma de estar aqui, se não é pela misericórdia do Senhor. Ninguém tem capacidade nenhuma de nada, se não é pela misericórdia do Senhor. Então eu preciso negar o Deus que está dentro de mim, eu preciso negar as minhas vontades. E outra coisa que eu chamo a atenção aqui, eu vejo muito isso no Facebook, é que hoje a gente está adotando muitas filosofias de vida. Irmãos, cuidado com filosofias, com frases de efeito, com coisas que dizem que nós temos que agir por nós mesmos, quando a gente sabe que a nossa ação vem do Espírito Santo. E eu vi um vídeo essa semana e eu quero trazer aqui para as irmãs, que existe uma frase que diz assim, né? Seja a melhor versão de você mesmo, ou seja melhor, ou seja, né? Aquelas frases de efeito. Só que não existe a melhor versão de mim mesmo. Eu sou pecadora, eu não sou ninguém. Na minha carne só tem coisas ruins. Eu não quero amar o meu irmão. Eu não quero deixar o meu pecado de estimação de lado. Eu não quero fazer a vontade do Senhor. Porque é muito mais cômodo para mim fazer aquilo que é um processo natural da vida. Aquilo que é de bom em mim hoje é o Espírito Santo de Deus. Portanto, quando vocês conversarem com alguém ímpio, quando vocês aconselharem alguém ímpio, é sempre o ideal falar que nós não somos nada, é o Espírito Santo de Deus que age de bom em nós. O amor que nós temos é o Espírito Santo que planta dentro de nós. Eu não tenho capacidade de amar. Por isso que quando eu vejo algo que me dá muita revolta, e eu vou citar o caso até do menino Henry, que foi morto pelo padrasto e pela mãe, a gente tem muita raiva no coração daquela situação. Porque é inadmissível, de fato, a gente quer justiça por aquilo ali. Mas aí quando eu passo a olhar com olhos espirituais, eu vejo que talvez a minha carne não me permitiria fazer tamanha atrocidade, mas eu também tenho os meus outros pecados. A diferença é que o Espírito Santo age no meu coração, o que me dá controle, que me dá equilíbrio nas situações. Por isso que a gente nunca deve fazer nada quando está bravo, quando está irado, porque a minha carne é agindo. Eu preciso primeiro pedir a direção do Espírito Santo. Isso implica em negar-se a si mesmo. E da mesma forma, quando eu penso em fazer alguma coisa, algum pecado que eu tenho, algum espinho na carne que eu tenho que não agrada ao Senhor, todos os dias eu preciso negar a mim mesmo. Uma vez convertido, você não está livre para sempre disso. Tem aquela velha história que depois que a gente se batiza, a gente descobre que o velho homem, ele sabe nadar. Então a gente tem que tomar cuidado, a gente tem que vigiar, é dia após dia. A Kátia falou aqui sobre devocional. Por que é importante o devocional todo dia pela manhã? Primeira coisa que eu vi essa semana é que você, quando acorda, toma café. Você não consegue ficar sem tomar o seu café. O seu alimento é o que te dá impulso físico. E a palavra de Deus é o quê? É o seu alimento para o seu espírito. Ele alimenta o seu espírito. Então não tem como a gente ficar um dia sem fazer um devocional e querer que o Espírito age através da nossa vida. O devocional é importante para que o Espírito Santo continue agindo e me ajude, porque eu também não tenho capacidade de negar a mim mesma. Quando eu nego a mim mesma, o Espírito Santo que age através do meu coração. Então, quando eu faço devocional, eu me alimento da palavra, conforme eu me alimento da palavra, o Espírito Santo trabalha, o velho homem vai diminuindo e o meu dia flui. E eu vou dizer para vocês que muitos problemas na nossa vida poderiam ser evitados se a gente soubesse ser discípulo de verdade. Porque tem muita coisa que acontece por falta de prudência. A gente perece por falta de conhecimento. Mas a palavra de Deus diz lá em Provérbios que aquele que age com sabedoria tem vida próspera, tem vida longa
e tem uma vida tranquila. Não isenta de problemas, mas tem uma vida muito mais tranquila em relação a tantos problemas que a gente tem diário. Então presta atenção, nem todo problema que a gente passa é propósito de Deus. Alguns de fato são, que Deus nos deixa lá no tabernáculo para trabalhar. Outros é por teimosia nossa. Porque nós não nos dedicamos suficientemente à palavra para entender aquilo que Deus quer de nós. Porque se nós nos dedicássemos à palavra, nós agiríamos sabiamente. Então negar a mim mesmo é entender que é o Espírito Santo que vai passar a agir por mim, de acordo com as minhas vontades. Eu passei por um processo esse ano, foi em janeiro, onde eu tive uma oportunidade, minha mãe nem sabe disso, eu tive uma oportunidade que de certa forma traria conforto e tranquilidade para minha vida. Resolveria muita coisa. E é o que as pessoas costumam fazer. Só que eu sempre tive um incômodo muito grande no meu coração, e mesmo desanimado, eu sempre procurei orar e buscar o Senhor, pedindo para o Senhor que não retirasse de mim o Espírito dele, que me incomodasse de alguma forma. E aquela proposta me incomodou. Me incomodou tanto que eu comecei a me balançar para não, de fato, aceitar. Só que se eu aceitasse, eu abriria a mão daquilo que o Senhor quer, que era mais difícil para mim, seria muito mais cômodo aceitar. Então eu fiquei nesse impasse de vou ou não vou, e eu estava engatando para ir. E eu lembro que um dia, eu estava na casa da Cátia, alguém não sabe disso, ela estava lá com o pastor Juari, e enquanto a gente conversava, eu lembro que eu estava esperando uma resposta do Senhor. O Senhor estava em silêncio comigo, Ele não estava me dizendo nada. Aliás, às vezes a gente se faz de surdo, né? O Senhor não estava usando ninguém para falar comigo, mas Ele estava falando e estava meio que tapando os ouvidos. E eu lembro que naquele dia, numa conversa com o pastor Jair me disse assim: você acha que é, mas aquilo que você acha que é, não é. E aí eu entendi que, de fato, ia trazer um conforto para minha vida, mas um conforto momentâneo. Ia ser feliz por enquanto. E lá no final, sabe por quê, irmãs? Porque a gente busca uma felicidade terrena. Só que o que vai importar é depois de nós morrermos, a nossa casa não é aqui, a nossa casa é o céu. E aí eu pergunto para as irmãs, que Deus te livre e disse: mas se por acaso o Senhor te leva por meio do Covid, você é entubado e vai embora, para onde vai a tua alma? Onde está o teu coração? Qual que é o propósito final que você tem em mente na sua vida? Buscar as coisas aqui é bom, é importante também. O problema é que a gente deixa o coração aqui sem perceber. A gente fala que não, a gente fala que a nossa vida é do Senhor, mas o nosso coração está aqui. Porque quando algo é tirado da gente, a gente fica murcho. A gente não entende o que Deus quer. Negar-se a si mesmo é negar sua autossoberania. A gente precisa voltar. Eu lembro que a igreja antigamente era muito mais assim do que hoje. Os crentes perderam muito a questão da sensibilidade. A gente precisa voltar a ser sensível à voz do Espírito Santo. A entender que o Espírito Santo fala o tempo todo ao nosso coração. Que ele pode te livrar de um acidente na estrada te dizendo: sai de trás desse caminhão e vai para a esquerda. Só que só vai ouvir isso quem tem comunhão com Deus. Ele pode te ajudar a decidir uma coisa muito importante. Talvez a compra de uma casa, talvez uma decisão que vai mudar a sua vida, talvez uma mudança de cidade. Só que para isso, eu preciso estar em comunhão com Cristo. E eu só estou em comunhão com Cristo, eu só sou discípulo de Cristo quando eu nego a minha autossoberania. Eu vou sempre implicar nisso, porque é o fundamental. Negar-se a si mesmo, irmãos. É entender o que Deus quer. Cuidado com a mentalidade de achar que as coisas têm que acontecer de acordo com o que as pessoas acham que tem que acontecer. Se eu desse bola do que as pessoas acham que tem que acontecer na minha vida hoje, talvez eu estaria num beco sem saída. Mas como eu sempre ignorei, sempre não dei muita bola, e eu vejo a ação de Deus em tudo. O cuidado de Deus em tudo. Porque nunca me faltou nada. Nunca me faltou nada. Louvado seja o nome do Senhor por isso. O terceiro item é tomar a sua cruz. Mas o preço já não foi pago na cruz? Por que eu ainda tenho que, entre aspas, pagar? Por que eu ainda tenho que carregar a minha cruz? Veja, Jesus morreu na cruz para nos salvar daquela imundícia, para nos livrar. Só que agora cabe a nós uma renúncia diária.
Cabe a nós buscá-lo diariamente. Cabe a nós deixar o nosso velho eu e entregar a nossa vida na mão dele. Naquela época, não era só Jesus. Os condenados, eles, quando faziam alguma atrocidade, eles eram pregados na cruz também. E eles tinham que carregar a cruz deles. Isso significava que eles estavam deixando os sonhos, as ambições para trás. Aquilo que eles acreditavam, a fim de uma morte eterna. Quando o Senhor fala tomar a sua cruz, Ele está falando justamente sobre a gente sofrer junto com Ele agora e partir para o rumo final, que é ou o momento que Ele vem nos buscar, ou Ele vai nos levar antes, eu não sei. E a gente precisa entender, irmãs, que o maior perigo hoje é que as dificuldades da vida fazem a gente abandonar a nossa cruz muito rápido. O processo da vida faz nós abandonarmos a nossa cruz. Qualquer probleminha que dá, qualquer silêncio temporário de Deus, a gente já quer abandonar tudo como se estivesse fazendo um favor para Deus, mas a gente não está. Aliás, a gente dedica muito pouco do que deveria dedicar. Carregar a cruz é o mínimo. É difícil, mas é o mínimo. Então, ele implica nisso, que a gente precisa deixar o nosso eu pegar a nossa cruz e segui-lo. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se vier causar dano a si mesmo? Que adianta eu correr atrás do vento? Que adianta eu querer uma coisa aqui, que daqui não vai passar? O que adianta eu ficar implicando com o meu irmão se não vai levar nada? Cuidado com o orgulho. A gente tem dificuldade de perdoar e de pedir perdão. Aí está uma questão de soberba também, irmãs. O soberbo não é só aquele que tem muita coisa e fica se mostrando para as pessoas. O soberbo é aquele que acha que merece ser perdoado, que acha que não deve pedir perdão. Nós somos todas iguais. Todas iguais. Se não fosse a misericórdia do Senhor. Eu preciso pedir perdão, eu preciso perdoar. Isso precisa ficar aqui porque o meu foco está em outra coisa. O meu foco está no céu. E Jesus está voltando. E se ele não voltar agora, ele pode te levar por meios naturais. Então a gente precisa entender isso. Para a igreja de Éfeso, lá em Apocalipse, era uma igreja que fazia muitas boas obras. Era uma igreja que estava muito ativa. É uma igreja que até agradava ao Senhor. Mas, em um certo momento, ela é chamada a atenção. Porque você faz tudo isso. Mas eu tenho uma coisa contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Eu tenho uma coisa contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Onde está aquele amor, aquela força que a gente tinha no início da nossa conversão? Isso não pode morrer. Isso não é algo temporário. Isso precisa vir dia após dia. O Senhor não requer de nós apenas obras. Fazer tudo isso aqui é muito bom. Antes da pandemia eu estava num ativismo muito grande. Estava com 5 departamentos aí atuando. Só que o Senhor também chamou minha atenção. E onde está o teu primeiro amor? E onde está a tua busca diária? E onde está o teu relacionamento comigo? Onde está o nosso primeiro amor? Aquilo que a gente sentia no início. Não é porque você não tem um cargo na igreja. Não é porque você não tem destaque, porque isso é uma mera característica, que você não tem que se voltar ao primeiro amor. A gente precisa tirar da nossa mentalidade que cargos, que discipulado, que coisas que envolvem a igreja como um todo é responsabilidade de quem está aqui. Não é? Eu vou prestar minha conta por mim. E aqui o Senhor não fala, diga os obreiros da igreja, diga o pastor da igreja. Ele diz a todos os discípulos. E se eu sou discípulo, eu preciso tomar isso para mim. Então não deixe de se alimentar da palavra, não deixe para buscar o Senhor só quando for na igreja, esperando que quem está aqui em cima transmita. Você precisa fazer isso. O que você vai entregar para o Senhor a hora que Ele voltar? O que você vai entregar para o Senhor? Quanto tempo você tem dedicado ao Senhor? A gente não precisa necessariamente fazer missões em outros lugares, irmãos. A gente não precisa ir para outros países, a gente não precisa, não vou nem dizer bater de porta em porta. Mas às vezes o Senhor só requer um coração sincero, o resto Ele vai acrescentar, Ele vai dar um direcionamento para você fazer. Um coração que busca Ele.
Sabe, com o celular hoje, eu trabalho com tecnologia no meio da comunicação, então eu acabo ficando muito tempo. E às vezes a gente desvia muito o foco, porque a gente pode até estar assistindo uma pregação no Facebook, no YouTube, seja lá qual rede for. Só que a gente não está buscando de fato. Eu estou sendo até alimentado e edificado, mas eu não estou buscando de fato. Eu posso fazer isso durante uma semana inteira, mas eu posso não ter tido um relacionamento com Deus de fato durante esse período. Então cuide com o tempo que você dedica a essas coisas. Você precisa ter um relacionamento com Deus. O discípulo tem um relacionamento com o mestre. O discípulo nunca vai virar mestre. Daqui em diante a gente vai ser sempre aprendiz de Cristo. A gente sempre vai ser discípulo. E o discípulo também copia o mestre. Como é que eu vou copiar quem eu não conheço? Como é que eu vou seguir quem eu não conheço? Como é que eu vou seguir só de ouvir falar? Eu não posso. Sabe como eu identifico uma fake news hoje? Como eu sou da área de jornalismo, eu não consigo me concentrar numa matéria, eu vou atrás de 5. Eu leio todas até chegar à fonte original. Se fala alguma coisa do governo, vou até o portal da transparência do governo, porque eu não me contento com o que o jornalista falou, porque eu sei que ele pode vir por causa que ele disse. Acontece bastante. Como é que eu me chego então ao Senhor? Não é por meio de pessoas. O que os obreiros fazem aqui trazem palavras que edificam, amém? Glória a Deus por isso. Só que eu preciso ir na fonte. Eu preciso beber da água da fonte. Por isso que eu preciso conhecer o Senhor. E eu só conheço o Senhor alimentando a palavra. E não tem desculpa hoje, irmãos, para ter um relacionamento com Cristo, porque tem Bíblia de tudo quanto é versão que facilita a leitura, que nos faz entender um pouco melhor aquilo que o Senhor quer falar. A questão é que a gente tem falta de prioridade. A gente não entendeu o que é ser discípulo de Cristo. E ser discípulo de Cristo implica em negar-se a si mesmo, em tomar a cruz e ter um relacionamento com o Mestre. Abra sua Bíblia em Lucas 14. Versículo 25. Diz assim: grandes multidões o acompanhavam, e ele, voltando-se, lhes disse: se alguém vem a mim e não aborrece ao seu pai, à sua mãe, mulher, filhos, irmãos, irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não a podendo acabar, todos os que a virem zombem dele, dizendo: este homem começou a construir e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser o meu discípulo. Nessa passagem, o Senhor fala aqui que se alguém vem a mim e não aborrece o seu pai e sua mãe, ele não está dizendo para você arranjar briga dentro de casa para ir até o Senhor, tá? Aqui, dentro do contexto da época, ele está explicando que, na verdade, seguir a Jesus, ser discípulo de Jesus, talvez implicaria em ter atrito com outras pessoas. Isso, eu não sei com as irmãs, mas a gente vê muito no dia de hoje, não é algo do passado, não. A gente luta contra muitas coisas hoje no mundo, contra muitas ideologias, contra muita coisa que é contra aquilo que o Senhor ensina. Nos colocamos como discípulos dele, colocamos como seguidores dele. Automaticamente, muitas pessoas vão acabar nos aborrecendo, se aborrecendo conosco, aliás. O que o Senhor fala aqui é que se a gente se preocupar em aborrecer a outra pessoa,
nós não somos discípulos dele. O que isso significa? Que eu não posso substituir o Senhor por nada, nem pela pessoa que eu mais amo no mundo, que são os meus pais. Ele vem em primeiro lugar. Ele vem antes de tudo. Por isso que ele fala aqui que para ser discípulo dele, para segui-lo, a gente precisa calcular o custo. Veja como o Senhor é responsável. Porque ninguém constrói nada sem antes calcular para ver se o negócio vai funcionar, se vai dar certo. Ninguém compra nada para ver se antes vai ter finança suficiente para bancar aquilo ali. Então, quando o Senhor fala para calcular, Ele está falando, calcule o custo de ser meu seguidor. Você tem coragem de vir? Você vai renunciar? Você não vai ter medo de perder pessoas por conta disso? Porque muitas vezes a gente faz isso, irmãs. A gente tem medo. Hoje existe muita pluralidade de religião. Então a gente tem muito medo de causar atrito com as pessoas evangelizando. A gente prefere ficar moado. Não vou evangelizar porque ela tem a fé dela. Não é isso que o Senhor quer da gente. Não vai brigar com a pessoa, né? Não vai querer expulsar tudo lá. Só que o Senhor nos pede para ser sinceros, para falar da palavra dele, para conversar com as pessoas e expor aquilo que é a verdade. Só há um caminho, só há uma verdade. Irmãs, pensem comigo. Se para nós que somos crentes está difícil passar por essa pandemia, que a gente não sabe exatamente o que vai acontecer, qual vai ser o próximo que vai embora, a gente não sabe de fato o dia de amanhã. Se para a gente que é conhecedor do dono do mundo, que tem o tempo exato para cada um de nós aqui, imagina as pessoas que não conhecem ao Senhor. Imagina aquelas pessoas que não conseguem ver uma luz, que não conseguem ver uma saída. Sabe, irmãs, Paulo, quando ele via as pessoas nessa situação, ele compara a dor dele com a dor de um parto. E se a gente não se preocupa que as pessoas não têm conhecimento verdadeiro de Cristo hoje, tem algo muito errado conosco. Nós precisamos voltar ao centro do Evangelho. Porque o cristão tem alegria, mas ele chora pela vida dos outros. E não necessariamente esse outro é o seu filho, ou o seu tio, ou o seu irmão. Às vezes o outro é teu vizinho. A gente precisa começar a olhar com mais compaixão. Ser discípulo de Cristo implica em querer que o outro tenha aquilo que eu tenho. Eu tenho tudo, eu sou filha do dono. Ele me diz o que eu posso fazer, quando eu tenho que fazer, de que forma eu tenho que fazer. Se o meu filho está passado da igreja, eu sei que ele vai trazer de volta, que ele vai restaurar. Se o meu casamento está com problema, eu sei que ele vai restaurar. Porque eu sou discípulo daquele que controla todas as coisas. Ele faz o que ele quer, a hora que ele quer. Imagina das pessoas que não têm isso, mas que tristeza. Às vezes eu converso com os colegas do trabalho e me dá uma angústia porque eles não têm noção. O que vai acontecer? O que vai acontecer? Meu Deus do céu, eu desespero. E eu tenho tanto para dar com a palavra de Deus. Porque está tudo escrito aqui, está tudo escrito aqui. Ele não vai deixar eu passar necessidade durante esse período. Ele não vai deixar eu sofrer durante esse período. Eu posso chorar, posso lamentar a perda de muitos. É normal do ser humano isso. Mas ele não vai me deixar padecer. Porque no final, há algo a ser conquistado no final. E eu preciso fixar os meus olhos nisso. Se eu não fixar os meus olhos nisso, eu vou perecer no meio do caminho. Eu vou ficar olhando muito aqui dentro desse quadrado e vou esquecer que existe uma vida espiritual, que existe uma vida além. E de novo, se a gente enxerga dessa forma, a nossa vida não flui. A nossa vida não anda para frente. Muitos problemas poderiam ser resolvidos se nós entendêssemos o que é ser discípulo de Cristo. Porque tomaríamos decisões que resolveriam problemas pequenos. Daríamos um passo para trás antes de fazer algo que fosse implicar na vida como um todo. Eu cuidaria muito mais. Eu sempre costumo falar para minha mãe, né? Minha mãe quer que eu case, amém? Só que eu cuido muito com isso. Porque não é brincadeira. Eu tenho os meus olhos fixados no final. E se eu caso com alguém que não tem? Não tem como. Eu preciso olhar para um final. Eu não posso olhar a alegria momentânea, que vai ser muito legal, vai ser uma bênção, vai ser maravilhoso. Legal. Mas e o final? O que importa é o reino depois. Não é o agora.
que quando a gente, aí está o cálculo lá também, quando a gente olha para frente, a gente toma muito menos decisões. Ou decisões muito mais assertivas. Isso não implica só em decisão, isso implica no falar, ser tardio no falar, pensar um pouco mais no que fazer. Amém, irmãos? Glória a Deus. Há um silêncio, meu Deus. Amém. Queridas, abram em Lucas. Vamos para Lucas novamente. Capítulo 9. Versículo 57. Amém? Indo eles caminho afora, alguém lhe disse: Seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu: As raposas têm seus covis e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. A outro disse Jesus: Segue-me. Ele, porém, respondeu: Permita vir primeiro sepultar o meu pai. Mas Jesus insistiu: Deixa os mortos sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Outro lhe disse: Segui-te-ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me desta casa. Mas Jesus lhe replicou: Ninguém que, tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto do reino de Deus. No primeiro caso, o Senhor adverte a pessoa que falou isso, porque o Senhor percebeu que ele estava empolgado demais, mas ele não estava calculando o custo. No Evangelho, às vezes, quando a gente vem ao culto, dá um ânimo na gente, empolga a gente. Não, eu quero, vou fazer missão, vou para ver missionário, eu vou abraçar o trabalho de liberação, vou fazer tal coisa. A gente se empolga sem antes calcular o custo, sem antes entender que vai ter que ter renúncia, sem antes entender que vai ter que ter uma busca, sem antes entender que vai ter um jejum, sem antes entender que o processo vai ser dolorido. Então o Senhor já traz isso aqui, colocando à prova aqueles que... Veja que interessante, mas o Senhor nunca se preocupou com o número. Porque se ele se preocupasse com o número de pessoas, qualquer um que tivesse falado isso aqui, ele falaria: não, vamos, o importante é a multidão. Ele não falou isso. Muito pelo contrário. Aqueles que se manifestaram a favor do reino, ele colocou à prova. Veja bem se é isso que você quer. No segundo caso, é a lei humana que o prende. Deixe-me primeiro sepultar o meu pai. Pelo que eu entendi naquela época, o filho que fazia esse processo. Mas aqui o Senhor quer dizer que deixe os mortos sepultar os mortos. Ou seja, você tem um caminho a ser seguido a partir de agora. Eu te chamei e você já está colocando ali empecilhos. Você já está colocando vírgula dizendo: não, mas eu preciso fazer algumas coisas antes. E o Senhor não quer isso. Siga-me. Esquece o que ficou para trás. Siga-me. É daqui em diante. Já no terceiro caso, ele até entende que é seguir Jesus, mas ele quer seguir de acordo com as suas regras. Não, eu vou, Senhor, mas espera aí. A minha família tem que vir junto. Eu até vou fazer aquilo que o Senhor quer, mas com uma condição. O Senhor não quer condições. Ele quer que a gente entenda e que a gente o siga. Por isso que, de novo, ele destaca aqui mais uma história, mais uma pessoa que estava colocando alguma coisa antes do chamado dele. Nada vem antes do chamado dele para as nossas vidas. Tanto que o jovem rico, que ele chamou, não quis deixar as coisas, não quis deixar os bens materiais para seguir. O jovem rico calculou, e ao calcular o que seria de fato seguir a Jesus, o quão difícil talvez seria, ele resolveu: não, então eu não vou seguir. E a Bíblia fala que o Senhor amou mesmo assim, mas seguiu o caminho. Aleluia, Jesus. Em nenhum momento, irmãs, a Bíblia fala que a gente não pode ter bens materiais, tá?
Em nenhum momento a gente não pode ter alegria nessa terra ou aquilo que a gente deseja. Mas eu vou ressaltar aqui de novo, o problema é que o nosso coração fica nessas coisas. A gente se prende muito aqui. A gente se prende muito em coisas que não têm valor algum. O Senhor quer de nós tudo que a gente tem. Então, quando Ele fala para o jovem rico, me dá os seus bens, o Senhor não precisa de bens. Mas Ele quer ver assim, o jovem rico estava disposto realmente a trocar tudo ali para dar prioridade para o Senhor, mas ele não estava. Muitas vezes a gente é assim sem perceber. Tem coisas que a gente não abre mão, tem coisas que a gente não larga mão. E a gente tem que estar disposto a entregar ao Senhor. Ele sabe como cuidar, irmãos. Não adianta ficar segurando as coisas. Não adianta querer ficar metendo a mão, fazendo da maneira como você quer. O discípulo segue o mestre. O discípulo tem relacionamento com o mestre. E o discípulo entrega tudo ao mestre. O Senhor vai encaixando as coisas. Quantas irmãs aqui já não têm experiência que Deus foi trilhando o caminho, Deus foi encaixando as coisas, Deus foi fazendo? Por que agora vai ser diferente? Cuidado com o mundo imediatista. Cuidado. O mundo está diferente. A palavra de Deus não, mas o mundo está. Isso pode nos levar a depender menos de Deus, porque as coisas estão muito mais facilitadas, as coisas estão muito mais práticas. Cuidado com isso. É o Senhor quem encaixa as coisas, é o Senhor que faz. É o tempo dele. As coisas vão acontecer no tempo dele. Está com dificuldade para resolver algo? O seu mestre, você é discípulo do seu mestre. Ele sabe como fazer. E ele sabe quando ele vai fazer. Não adianta querer atolar e querer resolver as coisas rápido. Aí está a confiança no mestre. Não ter medo de perder as coisas. Não ter medo de padecer, porque você sabe em quem você confia. Eu sei em quem eu tenho crido. Amém. Eu vou precisar encerrar, mas eu vou concluir falando sobre fazer discípulos. Que uma vez que a gente entende o que é ser discípulo, a gente não pode guardar isso para nós. E é o que mais acontece. E a gente vira o culto, a gente é edificado pela palavra, a gente recebe a unção de Deus e a gente volta para casa e deixa isso conosco. Nós precisamos formar discípulos. E formar discípulos não implica apenas em ter mais um membro na igreja. Formar discípulos significa ter um relacionamento com as pessoas, o que é difícil também, porque a gente não quer ficar se incomodando com uma pessoa, que a gente tem que dar atenção, que o discipulado é isso. A gente tem que se preocupar com a vida dela. A gente tem que firmar um relacionamento a ponto que ela tenha maturidade em Cristo de formar outros discípulos. É tão pessoal o relacionamento que o Senhor chamou apenas 12 discípulos. Ele poderia ter chamado muito mais. Mas ele se ateve aos 12. Porque ele precisava conhecer cada um deles. E ele tinha 12 homens fiéis que cumpririam aquilo o que ele chamou. O que ele espera de nós também é fidelidade. Irmãos, isso aqui não é chamado só para quem... Não é só para quem tem um chamado específico, não, tá? Isso aqui não é só para quem tem um cargo na igreja, não. Só para quem é líder de discipulado, não. Isso aqui é uma responsabilidade nossa. E nós seremos cobrados por isso. E transmitir a mensagem a outros. Não apenas pregar o evangelho, mas continuar a caminhada com essas pessoas a ponto de que elas atinjam a maturidade e elas façam novos discípulos. Isso sempre. Do início ao fim da nossa vida. E implica carregar a cruz também. Irmãs, quando eu cuido do outro, o Senhor, de maneira muito prática, cuida da minha vida. Eu nem preciso me preocupar muito, porque as coisas acontecem com uma naturalidade incrível. Mas a gente está muito egoísta, a gente está egoísta demais para perder tempo, para gastar tempo com o outro. Porque as pessoas hoje elas estão com uma carga emocional muito grande, ainda mais depois dessa pandemia. Está difícil lidar, as pessoas estão muito bagunçadas mentalmente. Então, acaba que quando a gente tem um relacionamento com essas pessoas, a gente acaba atribuindo aquilo que elas sentem a nós também. Só que como conhecedores da palavra, a gente entrega isso a Cristo e o Senhor alivia ambas as partes. Então, não deixa o egoísmo, essa questão de querer manter para si, te paralisar. Transmita isso para outras pessoas, tempo e fora de tempo. Se tiver oportunidade, fale de Cristo. Ore por essas pessoas que você falou de Cristo.
E então o Senhor vai abrir uma oportunidade para que você tenha um relacionamento com elas. E passando o conhecimento de Cristo, você vai acompanhar. E assim o reino de Deus vai ser formado. O pastor Jory pregou aqui esses dias uma passagem que falava que a gente poderia tornar a volta de Jesus um pouco mais rápido. Lá em Apocalipse diz. Só que isso não acontece porque a gente está demorando a fazer discípulos. Porque a gente está recebendo o conhecimento, mas entenda que o conhecimento do Evangelho de Cristo não é qualquer pessoa que tem, não. Muitos se denominam evangélicos, muitos se denominam cristãos, muitos estão na igreja, mas não têm conhecimento do Evangelho de Cristo. Você tem. E você tem a possibilidade de buscar muito mais. Você tem uma informação rica. Eu estou colocando uma responsabilidade sobre você agora. Passe isso para as pessoas. Transmita isso às pessoas. O seu foco tem que ser em fazer discípulos. Você vai ter sua vida normal aqui. Você vai, com os seus filhos, os seus momentos, as suas realizações, mas o seu foco é o céu. Importa que todos sejam salvos. A gente tem que se preocupar com a salvação do outro. E se eu não me preocupo com a salvação do outro, tem algo errado comigo. Amém, irmãs? Eu entrego essa palavra. Pedir para cá de fazer uma oração. E eu espero de todo o coração que amanhã você acorde cedo com um incômodo no seu coração. Eu preciso da vida. Eu preciso buscar o Senhor. Para que dessa forma as coisas possam acontecer. Amém? Deus abençoe.